Como eu prometi no vídeo de ontem, aqui está o resumo e a análise das principais mentiras e incoerências no programa Conversa com o Presidente dessa terça-feira, 14 de novembro. E eu já adianto aqui, nesse programa, Lula mostrou que no Brasil a inadimplência compensa. Vem comigo. Em função da chegada dos brasileiros que estavam em Gaza na última segunda-feira à noite e o fato de Lula ter aproveitado da ocasião para fazer um discurso no aeroporto para se promover, o primeiro assunto levantado por Uchoa nesse programa foi justamente o conflito entre Israel e o Hamas. Você já sabe muito bem o que Lula vem dizendo a respeito disso, ele sempre cita brevemente o ataque feito pelos terroristas do Hamas e em seguida passa minutos fazendo uma série de acusações sempre a Israel. E no programa dessa terça-feira não foi diferente. Por isso eu já fiz questão de deixar essa parte de fora para lhe poupar os ouvidos. Após esses comentários iniciais, como o programa contava mais uma vez com a participação de Camilo Santana, ministro da Educação, Uchoa levantou o assunto do FIES e da nova lei de cotas. Por sinal, o vídeo de ontem aqui do canal foi justamente sobre essa nova lei de cotas. Caso você ainda não tenha visto, depois de terminar esse daqui, é só procurar o vídeo anterior aqui do canal para dar uma conferida. E uma das conversas que o senhor teve foi com essas duas meninas, né? Uma delas universitária, eu acho que até é um bom gancho para a gente trazer o Camilo para a conversa, porque em relação à universidade a gente tem muita novidade, tem a questão do FIES, 1.200.000 mais ou menos de pessoas endividadas com empréstimos que foram feitos para fazer a universidade. Isso tudo está sendo resolvido aos pouquinhos, teve a lei de cotas ontem. Lula, no entanto, não gostou de Uchoa ter levantado esse assunto nesse momento e resolveu assumir mais uma vez o papel de entrevistador. Isso tudo está sendo resolvido aos pouquinhos, teve a lei de cotas ontem. Camilo, entra no jogo aí. Eu acho que o Camilo, antes de falar do FIES, o Camilo acho que tem um assunto importante para nós, que é o Enem. Sim. O Enem terminou domingo. Uhum. Foi um Enem que foi feito sem nenhum problema que pudesse criar qualquer confusão. Mas o Camilo tem uma preocupação, ou seja, nós precisamos trabalhar para que a juventude no próximo Enem participe mais. Nós precisamos motivar a meninada a participar e, para isso, nós temos que, enquanto o governo, trabalhar. Como é que foi o Enem, Camilo? Quando o Camilo foi responder, o microfone dele estava com problema e aí começou uma confusão. Abaixa o volume, aumenta o volume, corta o microfone do Camilo, muda a câmera, alguém cochicha para o Uchoa alcançar o seu microfone para Camilo, até que volta a câmera geral. Bom dia, presidente, bom dia, Uchoa, bom dia aos telespectadores. Presidente, queria só lhe parabenizar pela decisão de olhar e cuidar dos brasileiros que estavam na faixa de Gaza, que estavam em Israel, porque essa é a característica maior sua como presidente, de cuidar das pessoas, né, de acolher as pessoas. Portanto, eu queria aqui fazer esse registro. E é isso que já tem feito também na educação, cuidar das pessoas que têm oportunidade, têm esperança de educação, de acesso à universidade. E o Enem é isso, é garantir que os jovens brasileiros possam ter acesso ao ensino superior no Brasil. E nós realizamos, foi concluído a segundo dia das provas do Enem, nesse último domingo, dia 12, no Brasil. Foram quase 4 milhões de pessoas inscritas no Enem. Aliás, me desculpem, mas eu preciso falar. Mesmo com um orçamento bilionário, o governo consegue fazer esses programas com uma qualidade pior, levando em conta a quantidade de problemas que acontecem, do que os vídeos aqui do meu canal, que são gravados basicamente com um celular e um microfone. Mas aí eu também já estou exigindo demais, né? Esperando que o governo Lula faça algo bem feito. Um pouco mais adiante, Camilo deixou claro o motivo da sua participação nesse programa, assim como todos os outros ministros que já participaram também. Puxar o saco do chefe Lula. Mas eu queria só parabenizar, presidente, esse é um dos maiores eventos que ocorre no Brasil. São 380 mil colaboradores envolvidos. E depois de todo esse afago ao ego do presidente, quando voltou à câmera aberta, quem apareceu foi o triste e solitário Uchoa, que já tinha perdido o direito de entrevistar, agora perdeu até o microfone. Ô, Camilo, uma coisa que eu acho que o MEC tem que se preocupar, os governadores têm que se preocupar, que é o seguinte: entre o ato da inscrição Quando o entrevistador Lula resolveu fazer a próxima pergunta, Camilo fez questão de interromper. Presidente, com licença, deixa eu puxar o seu saco mais um pouco, contando para o senhor aquilo que o senhor fará esse ano. Agora, Camilo, uma outra coisa que eu achei extraordinária. Só acrescentar, presidente, o senhor vai agora, ainda esse ano, que eu acho que vai ser uma das maiores políticas que o senhor vai implementar,
é a Bolsa Poupança para o aluno do ensino médio. Um pouco depois disso, Lula falou sobre o desenrola no FIES que o governo está fazendo. Nessa semana que passou, o Banco do Brasil conseguiu fazer 12.870 acordos. Teve gente que teve 90% de desconto, 95% de desconto, teve gente que teve 80% de desconto. A Caixa Econômica conseguiu fazer 45.159 acordos, ou seja, perfazendo 2 bilhões e 240 milhões. Eu fico aqui pensando duas coisas. Primeiro, se Lula afirmou convictamente que assumiu o país quebrado, sem dinheiro para nada, de onde é que está saindo tanto dinheiro para bancar essa quitação das dívidas nesses programas Desenrola, para investir apenas nesse ano, segundo ele, mais do que o governo anterior investiu nos 4 anos de mandato, para financiar a Argentina e ainda prometer financiamento a países africanos? De onde saiu tanto dinheiro, seu Lula? E a segunda coisa, para essas pessoas que estão com dívidas atrasadas, a oportunidade de renegociar com descontos de até mais de 90% das suas dívidas é ótimo. Mas para aquelas pessoas que estão pagando tudo em dia, aquelas pessoas que, para honrar os seus compromissos, sacrificam muitas outras coisas porque consideram isso como prioridade, que exemplo o governo está dando para essas pessoas? Já vimos um cidadão que foi presidente, se envolveu em casos de corrupção, foi investigado, condenado e preso, ter suas condenações anuladas sem ser inocentado e ainda voltar à presidência da República. Isso já mostrou que no Brasil o crime compensa. E agora, com o governo ajudando a praticamente perdoar dívidas atrasadas, o exemplo dado não é de que a inadimplência também compensa? Diante disso, qual é a motivação para que o cidadão brasileiro continue sendo honesto, continue trabalhando, continue pagando suas contas, se aqueles que não fizeram a mesma coisa acabam chegando no mesmo resultado, ou em resultados até melhores? E ainda no programa, Camilo deu exemplos em números de renegociações que foram feitas. Tem situações, por exemplo que aqui um cidadão de São Paulo que deve R$10 mil no curso de análise e desenvolvimento de sistema, ele vai ter um desconto de 99%, vai pagar R$100, 100,98%. Um aluno de odontologia aqui de Minas Gerais, uma mulher, deve R$322 mil e vai pagar R$25.824. Agora me diga, por que um cidadão que está pagando o seu financiamento em dia e que ainda tem um saldo de R$10 mil para quitação vai continuar pagando suas parcelas regularmente, se enquanto isso, o outro que deixou de pagar a dívida lá atrás, que está atrasada, vai quitar a sua dívida com apenas R$100? E o outro caso, a cidadã tem uma dívida do valor de uma BMW X1 0 km e vai quitar a sua dívida pagando o valor de um Gol 1.0 2012. Mais uma vez, qual é o exemplo que isso dá para o cidadão brasileiro que honram seus compromissos? E se você não gostou da forma como eu falei isso, de ter criticado o benefício àqueles que não cumpriram o financiamento que assumiram, veja então como Lula descreveu isso. Camilo, eu queria aproveitar esse exemplo que você deu de uma pessoa que deve 300 e vai poder pagar, 5 mil em 150 meses, ou seja, vai fazer um acordo. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Você brigou com a namorada, você está com bronca da escola, você levantou mal-humorado, você não gosta do Lula, você não gosta do Camilo, ou seja, você brigou com a família, você brigou com um amigo, e por isso você desistiu, as matérias estavam difíceis e você resolveu desistir. O jeito mais fácil de um covarde é desistir. O jeito mais fácil de um covarde é desistir. E depois de mais de 20 minutos em silêncio, o Shoa finalmente recebeu o microfone de volta e pôde falar alguma coisa. Nesse momento, o assunto já era a nova lei de cotas, sancionada na segunda-feira. Houve algumas mudanças, né? Mudanças, inclusão de quilombola nas cotas, perfil de corte que era 1,5 salário para 1 salário. Também o cotista ele entra na seleção geral. Sim, e mas depois, caso ele não passe na seleção geral, ele entra para a seleção de cotas, ou seja, um pouco de mudança. Para que o conteúdo não fique repetitivo, eu não vou discutir sobre esse assunto novamente, porque eu falei exatamente sobre isso no vídeo de ontem. Então, caso você ainda não tenha visto e queira assistir, basta procurar o vídeo anterior aqui no canal. Voltando ao programa, enquanto o Shoa e Camilo ainda falavam sobre a nova lei de cotas, Lula, já no visual Harry Potter, resolveu interromper os dois para voltar a falar sobre o desenrola estudantil. A história do Brasil foi o programa da lei de cotas no Brasil. E presidente, completou 10 anos e agora... O Shoa, só um dado aqui importante que eu queria que você percebesse o seguinte. Olha, em São Paulo, que é o maior estado da federação, nós temos 294 mil pessoas
com uma dívida de 10 bilhões de reais. Sabe, eu queria que você, em São Paulo, procurasse o Ministério da Educação, a Caixa Econômica do Banco do Brasil. Essa dívida de 10 bilhões pode cair para 500 milhões, gente. Por favor. É uma gente extraordinária. Minas Gerais, o Rio de Janeiro tem 96 mil estudantes que pararam de pagar, sabe, numa dívida de quase 4 bilhões e meio. Eu queria convidar o povo do Rio de Janeiro a assumir a responsabilidade de voltar a estudar. E assim ele continuou por mais uns 5 minutos, citando números de estudantes endividados em inúmeros estados brasileiros. E para finalizar o programa e esse vídeo, Lula, que segundo Paulo Pimenta, adota uma posição apenas institucional e respeita a soberania argentina, deu um jeitinho de pedir votos para o seu novo melhor amigo, Sérgio Massa. Eu não posso falar de eleição na Argentina porque é um direito soberano do povo da Argentina. Mas eu queria pedir para vocês que vocês lembrem de que o Brasil precisa da Argentina e de que a Argentina precisa do Brasil. Dos empregos que o Brasil gera na Argentina e dos empregos que a Argentina gera no Brasil. Do fluxo comercial entre os dois países e de quanto nós podemos crescer juntos. Para isso é preciso ter um presidente que goste de democracia, que respeite as instituições, que goste do Mercosul, que goste da América do Sul e que pense na criação de um bloco importante. Como era esperado, o novo superministro da Economia da Argentina, Sérgio Massa, assumiu anunciando uma série de medidas para tentar conter a inflação. De acordo com os dados divulgados ontem à noite pelo governo argentino, a inflação na taxa anualizada, ou seja, no acumulado de 12 meses, ficou em outubro em 142,7%. Se você gostou desse conteúdo, não se esqueça de compartilhar esse vídeo para que mais pessoas possam ver o que verdadeiramente acontece no Brasil, de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para receber todo o conteúdo novo que nós publicamos por aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo.